Rádio. A rádio oficial de quem investe. Então, no momento, meu caro Sérgio Sanita, em que o Indifut avança 0,40% a 112.330 e a curva de juros recua praticamente 10 pontos base em média, sobretudo na cauda média e longa, parceiro, temos condições de temperatura e pressão favoráveis para um dia na Bolsa. Vamos ver se isso vai se concretizar e vai animar toda a composição do Ibovespa. Alguns desafios devem estar postos. Você separou papéis que merecem estar no radar do investidor e a palavra é sua para os primeiros destaques. O payroll vem em linha com o consenso, meu caro Sanita. Bom dia a todos. É isso aí, né? A gente viu geração ali de empregos maior do que o consenso, contudo a taxa de desemprego, salários ali abaixo. Então acho que mesmo com um tom misto aí, dados ali um pouco conflitantes em relação à criação de emprego e a taxa de desemprego em si, a gente já tem muita coisa precificada no mercado, já caiu forte. Então acredito que a simetria sim é para cima. Vamos ver se a gente tem um dia legal aí de recuperação nos mercados de hoje aí para fechar bem a semana, fechar melhor a semana, especialmente lá fora, né, caiu muito forte. Bom, eu trouxe 3 papéis aqui de altas e de baixas que se destacaram ontem. A gente tem boas 3 que havia caído muito forte na quarta, né? Quase 7, ontem contudo subiu quase 9. Ou seja, o possível topo duplo que estava se desenhando aqui acabou sendo frustrado com o candle de ontem, de ontem exatamente. Vamos ver se hoje ele mostra mais força, se a gente tem uma linha de tendência aqui de baixa passando, se nós conseguimos romper essa região, a gente começa a apontar ali para os 9,20. Setor aí financeiro, né? Boas 3, Boa Vista, é uma small cap aí, não tem tanta liquidez, mas vale colocar no radar, especialmente se você tem mais aí vontade de se posicionar em papéis um pouco mais voláteis. Segue com espaço aí para recuperação. Um segundo destaque é Porto Belo. Porto Belo está muito forte. A gente vê o papel subindo das suas mínimas, né, de final de junho, início de julho para cá. O papel já sobe 86%, mas, né, apesar de ter subido bastante, ontem ele teve uma alta de quase 9%, um volumaço, e o papel tá rompendo essa região de resistência aí, ó, topos de dezembro do ano passado e de março desse ano. Então, belíssimo rompimento aí com volume, com convicção de Porto Belo, e veja que o papel ainda tem espaço, né, para buscar regiões intermediárias de resistência ali na faixa dos R$14, e quem sabe, né, à medida que a gente veja o cenário melhorando aí, mercado interno melhorando, Porto Belo vai nas próximas semanas buscar ali a região dos 17,82, que foi a máxima histórica do papel. Outro destaque ontem do índice, inclusive, né, MRV subiu muito bem, subiu aí 7,59%, volumaço no papel, é um setor ainda que está muito amassado, o setor imobiliário, mesmo cenário que eu acabei de comentar aí para boas, né, tem uma linha de tendência de baixa passando aqui, conseguindo romper esse topo, essa região de resistência imediata aí nos 11,60, o papel fica livre para buscar ali o topo do final de março, início de abril nos 13,30, 13,40. O papel caiu bastante, é um setor que em si está muito defasado ainda, e a gente tem espaço aí em MRV para começar a subir mais forte, vale a atenção do investidor. Destaques de baixa, né? A gente teve aí como grande destaque baixista ontem o papel da IRB, né? Caiu muito forte, quase 15%, e realmente foi confirmada a notícia ontem de que o aumento de capital sairá a R$1. Então o papel está desabando, né? Cai aí na semana, só para a gente ter uma ideia, 29%. Na semana passada já havia caído mais de 10%. E com esse valor agora divulgado, né, de R$1, é muito difícil que o papel não continue sofrendo uma pressão vendedora. Obviamente que no curtíssimo prazo tem espaço para um respiro, né, mas com essa memória de preço de R$1 agora, quem está focado no curto prazo, acredito que vai ou estopar ou nem pensar em comprar por enquanto o IRB até que ela atinja esse patamar. Então a empresa segue renovando o mínimo, uma situação bem difícil aí no curto prazo, e a gente vinha falando, né? Muitas vezes eu fui perguntado aqui pelos ouvintes, aí pelo pessoal do TC, o que você acha de IRB, de Oi? Falei, é papel de confusão, se fosse para fazer alguma coisa, colocaria um percentual muito pequeno, olharia só daqui uns 2 anos, né? E o cenário é o mesmo, dado que a gente deve continuar tendo uma pressão vendedora no papel.
Outro destaque negativo foi Mobile. Ontem aí caiu 7,20%, é um papel ainda que pouco se recuperou, né, de toda a queda que ele apresentou, renovou o mínimo histórico ali no início de julho, até começou uma certa recuperação, mas não com tanto ânimo, e no curto prazo agora vem fazendo um possível sinal de pivô de baixa, o que poderia trazer novamente o papel ali para a faixa dos R$ 2,15 a R$ 2,05, que foi a mínima. Então o cenário ainda segue difícil aí para a Mobile, uma empresa que não tem tanta liquidez, né, uma small cap que negocia 3 milhões por dia, volume bem fraquinho, então precisa voltar a fazer zigue-zagues ascendentes para dar qualquer tipo de sinal mais forte e algum sinal na compra. Muito cuidado quem tem posição, porque sim, o papel pode voltar a testar essa região de mínima de R$ 2,05. E o último destaque negativo foi São Martin, o SMTO3, que caiu forte ontem, 6%, e já vem numa dinâmica de preço corretiva, né? O papel que estava mostrando sinais totalmente opostos ao que a gente vê no mercado, ele renovou máxima histórica em junho, né, um movimento muito forte de alta. De lá para cá o papel despencou, vem numa tendência muito forte de correção, né, dá uma leitura de pivô, perde região de suporte aí dos 32,5 e agora o papel está apontando para a mínima de setembro do ano passado, ali na faixa dos 28,25. Já havia dado sinais, né? O papel estava muito forte a perder essa linha de tendência de baixa. Quem tinha posição aqui tinha que estopar, quem não estopou realmente está amargando aí, né? Ou um prejuízo já, ou perdeu grande parte do lucro aí que estava levando o papel, né? Saindo ali de um patamar de 28, batendo na máxima histórica, uma valorização nos últimos meses aí de mais de 80%, devolveu tudo. Então por isso que é muito importante quem tem foco no curto prazo, médio prazo, olhar sempre o gráfico e ver como está a tendência. 9h53, Sérgio Sanita conosco e o relógio marca. Eu vou fazer um leilão. Leilão, daqui a pouquinho, mercado à vista, cobertura completa. Sanita ainda fazendo o aquecimento, o rufar dos tambores. Meu caro Sanita, muita gente está interessada em olhar para o gráfico de Sabesp na esteira de uma pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo que mostra a reação de Tarcísio de Freitas e a busca por um segundo turno mais forte contra Fernando Haddad. O que é que você nos diz? Sabesp realmente tem esse componente eleitoral, a gente tem que ficar de olho. Eu costumo dizer, eu gosto de olhar muito o gráfico, mas você tem que entender o que está acontecendo para que realmente aquele cenário, né, que o gráfico está te mostrando aquela tendência se confirme, às vezes, por os fatos que estão acontecendo. E, obviamente, que Sabesp tem componente eleitoral, Semig tem componente eleitoral, são empresas aí que têm radar de privatização, e o Tarcísio aí se aproximando, né, nas eleições do Haddad, e especialmente com a leitura que eu tenho, acho que muitos analistas devem ter a mesma opinião, de que se o Tarcísio for para o segundo turno com o Haddad, o Rodrigo Garcia, que tem uma parte dos votos, esses votos migram não para o Haddad, mas para o Tarcísio, o que faz sim que o Tarcísio continue forte aí para ser eleito. Então a gente está numa tendência de alta muito bonita aqui em Sabesp, pivô, rompemos ali o topo de maio e agora o papel fica livre para buscar o topo de abril lá no 51,30. Ah, mas então tá próximo aqui a resistência, né, Sanita? Não vou entrar. Mas olha só, a gente está bem longe ainda da máxima histórica, 62,70. Então, se o Tarcísio realmente começar a engrenar aí, eu acho que tem esse trigger eleitoral para a Sabesp, e se é uma empresa que entrar realmente no radar de privatização, tem muito a subir, assim como a gente viu com o Eletrobras. Então, sim, tem componente eleitoral, graficamente está bonita, rompendo 58,30 aí fica muito legal para surfar uma pernada até a máxima histórica ao menos. Beleza, Sanita, vamos com os pedidos de mais ouvintes aqui. O Carlos André pediu análise de Banco Pan, BPAN 4. Banco Pan ainda não andou, né, como se esperava, mas trouxe uma recuperação interessante, especialmente no dia de ontem. Subiu 5,45, havia subido forte na segunda-feira, né, quase 11%, mas acabou frustrando um pouquinho, né, quem entrou para o curto prazo, dado que ele corrigiu forte aí na terça e na quarta. Mas a expectativa com o candle de hoje é que ele volte a buscar essa região dos R$8, que é uma região imediata de resistência para o papel, e vencendo aí tem bastante espaço, né, retração de 50% fica ali na faixa do 8,64, a de 6,18 fica nos 9,27, no meio do caminho tem ali também próximo dos R$9 a média de 200, acredito sim que o papel tem bastante espaço para recuperação, do topo de abril está bem longe ainda, tem muito espaço para se valorizar, a região ali dos 11,30 a 11,50, acho que é bem factível, a gente esperando um movimento mais forte de rompimento dos 8, que comece a mirar uma tendência mais forte para o papel buscar essa faixa aí dos 11,30 e 11,50, tem uma bela simetria Banco Pan.
Beleza, o João tá perguntando de Vale, se você acredita em mais queda hoje devido à queda do minério. Acredito sim que Vale vai continuar pressionada no curto prazo, tá? Ontem, né, tava caindo forte, se recuperou aí muito bem, ó, deixou um martelinho, renovou a mínima histórica a mínima histórica no ano, mas acabou fechando muito bem, não perdeu esse suporte aí dos R$63. E sim, acredito que vai continuar pressionada, mas depois de várias quedas é possível que com esse cenário aí mais altista hoje para o nosso mercado, que ela fique um pouquinho mais travada aqui nessa região de 63 a 66. Não vejo trigger de curto prazo para mudança de tendência no papel, porque a China está muito fraca, minério está muito fraco. À medida que a gente veja aí o papel virando médias para cima, começando um zigue-zague, especialmente fechando acima do 71, aí sim, tecnicamente o papel vai ter espaço para recuperação. No dia de hoje, com o candle que foi apresentado ontem, né, de bela recuperação, e com a queda do minério não tão forte assim, pode ser que ela fique um pouco mais travada, até mesmo comece no terreno positivo aí, né? Vamos monitorar, mas eu acho que é uma região muito forte de suporte, 63 a 61 reais para Vale. Só pagar a informação aqui do sinal sonoro, ô Sanita, o Indifut chegou a bater máxima intradiária, tocou os 102.750 pontos, agora está em 112.710, um avanço de 0,75%. Mais pedidos aqui da nossa audiência, o João Vitor Fanton, na verdade é o Felipe Leandro primeiro, ele pediu análise de Via, pode reagir hoje? Eu acho que sim, acho que hoje é um dia bem propício para uma reação do varejo, tá? Via, conforme eu venho falando para vocês, está dentro de um triângulo simétrico, né? Ela foi a que mais reagiu aí das varejistas, foi rápido na média de 200 e agora está fazendo um respiro ali dentro dessa estrutura. Rompendo aqui, o papel volta a testar novamente os 3,60 ali na média de 200 e depois fica livre para buscar os 4,40. É um papel que sim, tem bastante espaço para recuperação aí. Acho que hoje é um dia muito propício para o varejo andar. Beleza. Tem aí agora sim o pedido do João Vitor Fanton pedindo Sequoia. Sequoia anda junto com o varejo, uma empresa de logística, né, mas que fornece para o varejo. Teve aquela queda muito forte nos últimos meses, renovou mínimas históricas. Em julho deixou fundo ali nos 4,58, de lá para cá já sobe bem, vem numa alta aí de 75% e tá muito parecido o gráfico com Via, né? Tá dentro de um triângulo simétrico aqui, rompendo também tem espaço para buscar a média de 200 ali na faixa dos R$10,10. Tá bem interessante, fechando hoje acima dos R$8,05, fica muito bonita a Sequoia também. 9h59. Muito bem, Sanita, você passeou entre os destaques hoje por Boa S3, PTBL3, MRV, falou também de IRB Mobile e SMTO3 no caso das baixas, e aí já respondeu algumas das perguntas. Na mesma esteira de Via, muita gente interessada em Magalu, imagino que o racional você possa emprestar, e também algumas pessoas curiosas sobre Petrobras, depois de um dia, né, dessa queda de gasolina anunciada e também das idas e vindas do petróleo. São dois dos papéis que se destacam aqui ao conversar com o nosso público. Magalu tá muito bonita. Das varejistas, graficamente falando, eu acho que tá com a tendência mais bonita de todas, né? Ela vem na pernada de alta, faz uma correção, pernada de alta, correção, então ela não fica eufórica, não fica esticada, volta a testar as médias, então o movimento tá muito tranquilo, muito assertivo. E ela ainda não tocou a média de 200, não buscou a retração de meia em 8, como aconteceu já com Via. Então, das varejistas de curtíssimo prazo, a que eu vejo o gráfico mais bonito aí e com potencial de buscar ali a região dos 5,40 é Magalu. Do topo aí de abril, né, que é o que a gente toma como sempre parâmetro aí, especialmente para as empresas de mercado interno, a gente está falando do 7,40. Então, o papel que tem bastante potencial para continuar desenvolvendo seu movimento. Acredito que hoje também tem um belo potencial para uma alta relevante aí em Magalu. Bom, a gente falou Petro, né? Isso, Petrobras, Petri 4. Petro, né, é aquele papel que parece que vai corrigir e volta. A gente tá tendo esses momentos aí no papel, né, que dá aquela puxada e você fala, agora corrige. Aí ele faz 1-2 dias de alta e volta a reagir. 1-2 dias de alta, de queda, melhor dizendo, e volta a reagir. Aconteceu esse cenário aí com o papel, né, na terça-feira, caiu quase 6%, você falou, agora vai corrigir até os 30, nada, o papel subiu na quarta, subiu ontem e está muito próxima de máxima histórica. É um papel que tem um componente eleitoral muito forte, a empresa está reduzindo combustíveis, isso não é negativo, não, ela tem margem, a gente está vendo que gasolina tem ágio, né, o diesel está basicamente ali no 0 a 0, então a empresa está fazendo o que tem que fazer com uma política certinha aí, não tem interferência, nada disso, e é papel de gringo.
componente eleitoral, se o Bolsonaro começar a disparar nas pesquisas, né, e ele já falou diversas vezes que pretende privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, são empresas ainda que são muito baratas em relação aos pares e devem continuar subindo. Não venderia Petrobras, não entraria short de jeito algum, e se o papel romper aí os R$35, 35,08 que foi a máxima, tende a continuar sua tendência bonita, tá? Eu tomaria como base aí para carregar a tendência, já que o papel deu uma esticada boa e tá estressando a média de 9, pelo menos a média de 21. Se fechar abaixo da média de 21, aí acho que pode corrigir ali para os 30, 29 e 80, mas a tendência de alta segue muito bonita e não tem razão alguma para fazer short em Petrobras nesse momento. Pro Israel Salmon, meu caro Sanita, ele diz: IRB tombou mais de 14% ontem. E aí eu somo a essa constatação dele a seguinte premissa: IRB precificou ontem a oferta subsequente, ficou em R$1 por ação. Ela conseguiu no follow-on 1,2 bilhão de reais, outros ganchos, e teve esse tombo muito forte, foi 14,63%, viu, Israel? Precisamente. E o Israel quer saber se há como dar uma surfadinha de curto prazo, com essa queda gigante de ontem, se tem alguma correção para hoje, que é que o gráfico sugere para você, Sanita? Foi um dos destaques, né, que eu abordei aqui. Eu acho que sim, tecnicamente, e única tecnicamente falando, né, a gente não está falando aqui de fundamento algum, obviamente que esticou, já está com uma sobrevenda relevante, né, mas assim... Cara, tem coisa tão mais fácil para fazer trade do que IRB. Para que você quer se envolver com confusão? Fica de fora, espera o papel, né? Eu acho que vai continuar caindo. Então espera fazer um leve respiro aí para você operar na venda. Ou então, não, acho que é uma boa empresa, estão batendo demais, tá barato, eu quero carregar. E ok, nesses preços vale você começar a aportar, mas não queira se meter em coisas difíceis. Tem coisas muito mais fáceis para você tradear, cara. Não se mete em confusão, não. Porque essa dúvida do Israel, claro que não é só dele, né? Você vê um papel que tomba 14%, fica coçando a mão ali, vai dar uma subidinha, vai pelo menos, quem sabe, metade ali, né, pra compensar a perda de ontem. Cuidado, Israel, fiz questão de voltar e reenfatizar isso em cima do racional do Sanita, diga. Só uma informação para o ouvinte, a IRB nesse momento tá em leilão caindo 17%. Com essa a gente para de falar de IRB. É aquele papel no atual momento que a pessoa fala que vai comprar, você fala... Não, dá uma olhada ali em outro papel. A gente também quer falar com você, Sanita. Tem tanta oportunidade, ou tem tanta simetria mais favorável. A JF avalia uma nova proposta pela Braskem. Isso foi apuração do jornal Valor Econômico. Eu aproveito o gancho para te ouvir a respeito da petroquímica. A Braskem está com uma tendência de baixa, né, bem relevante, perdeu um suporte ali nos 32,60. Obviamente que deu uma caída forte já, 3 pregões consecutivos de queda aí. Tem espaço para um respiro, né? Mas a tendência é de baixa, especialmente quando a gente olha o gráfico semanal. Olha só, né? O papel foi uma das maiores altas aí junto com o Embraer no ano passado. Um fortíssimo rally, mas a gente olha o semanal e fica muito claro esse topo duplo. E esse topo duplo pode levar o papel para patamares bem abaixo do que ele está hoje. Eu vejo ali um suporte relevante na faixa dos R$25. Não duvido, no decorrer das próximas semanas e meses, o papel buscar essa região. Olha só como tá bonito o gráfico semanal na tendência de baixa. Então, já saiu várias vezes notícias aí, né, de Braskem, dá uma reagidinha e volta a cair. Eu ficaria de fora. Eu acho que tem papel com melhores assimetrias. Mas eu tô olhando fundamentos, Sanita, é para médio e longo prazo. Ok, comece a fazer aportes nesses níveis, assim como eu falo a mesma coisa de Vale, Suzano também pode ser uma opção, mas o setor que tá aí com mais assimetria é o mercado interno, consumo, varejo, imobiliário. Então, se você tá olhando curto prazo, não se meta em confusão aí com papel em tendência de baixa, tá? A gente, assim como a gente viu em IRB aí, se você quer aportar para carrego é uma coisa, agora trade não tem em compra nenhuma, inclusive eu acho que volta a cair mais, daria para fazer um trade aí mais rápido talvez na venda, tá? Então dessas notícias aí de Braskem, como diz o ditado, só acredito vendo. Ditado consagrado por Silvio Santos, é ou não é? E olha, tem o Rafael Pradon por aqui. Sanita, açaí 3, sigo comprado até os 25, o que você me diz? Açaí, né? Muito bem o papel, muito forte, segue numa tendência bonita aí no semanal, no diário, inclusive deu a leitura aqui, né, de um pivô maior, fica muito mais fácil de ver no semanal. Tem resistência imediata ali nos 19,60, tá? Que é a máxima histórica ajustada aí. O ouvinte falou que ia levar até os 25, é um alvo bem, né, agressivo aí, mas, né, se você tá olhando para carrego, acho que faz sentido, uma empresa que tem forte tendência, no curto prazo, eu vejo
vejo aí projetando aqui um pivô, um alvo inicial ali nos 20, 30, 20, 40 e depois 22. Para carrego, eu acho que sim, vale a pena. Mercado interno, o setor aí mercadista tá bombando e essa aí é uma bela empresa para se carregar. Bom, temos os chorinhos aqui. Chorinho do lado do Diego, chorinho do meu lado. Qual o papel que você selecionou aí? Vamos lá, o chorinho daqui, Sanita, é INBR 32, né? Os BDRs do Banco Inter. É o pedido tanto da Natália quanto do Max Viana aqui no nosso Station. Tá, eu vou trazendo uma janela diferente aqui, porque no TradingView, que é o que eu geralmente uso aqui, ele não está consolidado o gráfico NBR 32 e NBR 31. E aí fica ruim, né, de olhar o gráfico. Então Claro. eu vou trazer aqui uma janela do Profit, que tem esse gráfico mais completo. Então a gente segue uma tendência muito bonita aí em Banco Inter, tá? Muito legal. A última entrada foi no pregão de ontem, né? À medida que o papel venceu aqui a máxima de quarta-feira, e a tendência de alta segue muito bonita, segue bem tranquila. Projeção aí desse último pivô nos dá um potencial alvo no papel ali de R$25, tá? 25 inicialmente, depois 27,80. Segue apontando para cima. Temos que levar em consideração também que quando a gente tinha bid 11, o papel caiu 95% das suas máximas. Então você fala, poxa, Sanita, mas está na máxima aqui. Mas a gente tem que levar em consideração que a máxima da negociação do BDR, olhando o Banco Inter como um todo, o papel ainda está muito longe das suas máximas, tem bastante espaço aí para desenvolver o seu movimento. Mas tá bonito, conforme o próprio Sanita adianta e resume aqui. Estamos sendo levados para o gráfico com o nosso glorioso Sérgio Sanita, contribuidor TC. São 10h08, chorinho do Diego já foi. O meu chorinho tem a ver com BIF 3. Até para aproveitar, mandar um abraço aqui ao Lorenzo Félix, a Cláudia Stuck, o Gilberto, o Valdir Crema, o Fábio Roberto Moraes. Devemos ter um tudo vai bem hoje no varejo. O Sanita entende que sim, e entende que entre as varejistas, Magalu tá como um bom destaque, o desenho talvez mais favorável. Mas em relação a BIF 3, meu caro Sanita, o que é que você pode dizer para o nosso público, para a nossa audiência? Muito forte o papel, né? Renovou máxima histórica aí no dia 29 de agosto, mas eu não vejo tanta simetria para entrada agora, tá? O papel tá fazendo correção aí pelo quarto dia agora, já abriu aí, né? E quem gosta da empresa, gosta de carrego aí, quer tomar posição no papel, justamente essa região dos 14,80 até os 14,50 é uma região para você tentar sim fazer entrada, tá? O papel fazendo correção aí na retração de 3,82 dessa pernada forte, aí no papel renovou máxima histórica, que pode ser que volte a reagir. Agora, a simetria já não é tão convidativa. Olha só o gráfico semanal do papel, como já vem subindo forte, renovando máximas, a tendência é muito bonita, sim, é muito forte, mas talvez esperar um pouquinho mais aí para entrar, uma correção um pouquinho mais ampla, pode melhorar bastante a relação risco-retorno para você, especialmente se você está olhando aí curto prazo, quer fazer trade no papel. O papel já subiu muito, enquanto Marfrig e JBS, que são seus pares mais próximos aí, sofreram bastante no curto prazo, então a simetria para mim não está tão convidativa, mas sim, é um papel que está em forte tendência de alta. Muito obrigado, viu, Sérgio Sanita? Receba o nosso abraço, ótimo final de semana e o seu destaque final. Gostaria que você lembrasse o nosso público de que a liquidez é uma palavra na qual a gente tem que colocar um asterisco para a semana que vem, porque segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, quarta-feira, feriado da Independência aqui no Brasil, quer dizer, a terça-feira vai ser ensanduichada por 2 feriados. Eu já conversei com alguns traders aí que estão achando que a coisa começa a engrenar mesmo na quinta, viu, Sanita? É isso aí, aquela segunda e terça aí vai ser o dia para, se você puder tirar uma folguinha aí, né? Ir pescar, dar uma descansada, ir pra praia, pra montanha, talvez seja ideal. Liquidez vai ficar reduzida. Quem gosta do giro louco aí vai ficar meio difícil para fazer uns trades bons. Tá certo. Bom final de semana, galera. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.